Ó, chegamos aí ao dia da eleição e os bolsonaristas não param. Temos relatos de hoje, de ontem, de sexta-feira e de quinta-feira de bolsonaristas tentando fechar igrejas católicas. O bolsonarismo acusa o Lula daquilo que eles fazem. Eu mostrei isso aqui ontem, que o Bolsonaro chamou o Lula de abortista no debate. Pois bem, o PT conseguiu o vídeo de um discurso do Bolsonaro, isso faz menos de 20 anos, foi em 2013 ou 2004, em que o Bolsonaro defendia claramente no Congresso, com todas as letras, que fosse obrigatório o aborto de mulheres pobres até 8 meses de gestação. Quer dizer, já é um bebê praticamente, já estaria vivo fora da barriga da mãe, normalmente, mas o Bolsonaro defendia o aborto, mas só para mulheres pobres. E compulsório, hein? É obrigado a fazer se for pobre. Agora, o Bolsonaro que falava que o Lula ia fechar igrejas, pois bem, aqui alguns vídeos dessa semana. Olha só, isso aqui foi em Jacareí, em São Paulo. Olha o que fazem bolsonaristas. A igreja, padre dando homilia, as pessoas não souberam respeitar o horário mais sagrado da igreja, que é o horário da missa, da Santa Missa. Não soube respeitar, não soube. Padre, o senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. O senhor não vai falar de Marielle Franco, uma homossexual, uma envolvida com tráfico de drogas. O senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. Tenha paciência. O senhor não vai falar da Marielle Franco dentro, uma esquerdista do PSOL. Uma homossexual o quê? que quer ideologia de gênero dentro da escola dessas crianças, pais. Não. Você vê que essa bolsonarista que fez isso, depois o vídeo para, depois ela tentou agredir o padre. Você vê que ela está num estágio terminal de bolsonarismo. O bolsonarismo é assim, chega num nível que a pessoa não tem mais volta. Se fosse um animal, a gente mandava sacrificar, né? Porque é isso, não tem mais volta o bolsonarismo. E aí, eles estão promovendo atos de violência a todo vapor. Olha, ontem o Bolsonaro ligou o gabinete do ódio dele na velocidade 5, na velocidade máxima, com os robôs, para tentar culpar o Lula, falando que o Lula é contra a microempresa individual, que o Lula é contra as MEIs e que o Lula quer fechar igrejas. Tá aí, ó. Quem ataca padres e tenta fechar igreja é o Bolsonaro. Quem criou o MEI já foi o Lula. Ele sabe que o Lula é contra algo que o Lula criou. Quem defendeu taxar o MEI e taxar o Pix foi, adivinha? O Bolsonaro. Aqui eu vou te mostrar, voltando ao tema das igrejas, o que aconteceu na sexta-feira. Isso foi a campanha do Bolsonaro que fez. Não foram apoiadores, foi a campanha do Bolsonaro, ou seja, o pessoal que organiza a campanha do Bolsonaro. Igreja do Rio tem de fechar as portas após receber ameaças de bolsonaristas. O que aconteceu? O Bolsonaro ia fazer um comício praticamente em frente a uma igreja, que é a igreja Nossa Senhora do Desterro, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Ali ia ter a missa. E o Bolsonaro não quer saber se tem missa na igreja ou não. Ele simplesmente fez o comício dele na hora que é melhor para ele, dane-se a igreja, né? Ele que acusa o Lula de ser contra a liberdade religiosa. Então, o pessoal da campanha do Bolsonaro, que estava organizando o comício, e o Bolsonaro foi lá e discursou, hein? Começou a ameaçar o pessoal da igreja, ameaçou os padres, tem mais de um padre na igreja, ameaçou os fiéis falando não pode ter missa hoje. A igreja foi obrigada a cancelar a missa e fechar as portas. Cadê a liberdade religiosa? Não, tem que louvar Bolsonaro. Lembra do que diz a Bíblia, né? Ia chegar o falso Messias, que é o anticristo, ia enganar milhões, e olha, quando você vai lendo o Apocalipse na Bíblia, você vê que o anticristo, quando ele vai enganando as pessoas, ele não é que ele tenta enganar da melhor maneira possível, não. É bem escrachado, dá para reconhecer. No caso do Bolsonaro, tem todos os sinais. O cara debocha da morte, o cara matou mais de 400 mil pessoas pela vacina, o cara manda fechar a igreja católica. No dia de Nossa Senhora Aparecida, ele mandou interromper a missa, vaiar o padre na missa, interromper a procissão em que a imagem de Nossa Senhora ela passa ali pela Basílica, interromperam a procissão, agrediram a TV católica, agora mandam fechar uma igreja, ó. Meu comício é no horário tal, dane-se a igreja. Tem uma igreja do lado, dane-se. Vocês que cancelem a missa. Quer dizer, pode ter o meu comício aqui e a missa ali? Não. Vocês que se danem. Esse é o Bolsonaro. Aí fala, não, mas só saiu no Estadão. Não, saiu em outros veículos de mídia. Aqui, ó. Saiu também na Globo, saiu em tudo que é lugar, ó. G1. Direto do Twitter do G1. Oficial aqui, ó. G1. Igreja no Rio, dá pra ler aqui, ó. Igreja no Rio.
suspende missas e fecha por questões de segurança após ameaça e vandalismo de bolsonaristas. Chutaram a porta quebraram a porta da igreja, queriam tacar pedra nas janelas da igreja. Esses são bolsonaristas. Esses são os bolsonaristas. Falam, não, é que a gente é evangélico, isso é católico. E a liberdade religiosa? Não tem. Só tem liberdade religiosa se você for da igreja do Malafaia. E você for bolsonarista. Porque se você for da igreja do Malafaia e você não for bolsonarista, eles te expulsam da igreja. Eles te humilham, falam mal de você, disseminam fake news sobre você para todos os seus amigos, seus familiares, seus conhecidos da igreja, e aí te expulsam. Porque, veja, o processo de expulsão de não bolsonaristas da igreja evangélica não é um processo assim, olha, você não é bolsonarista, você não é bem-vindo aqui, tchau. Não! Primeiro, os pastores e os fiéis mais bolsonaristas começam a falar mal da pessoa, começam a inventar coisa da pessoa. Começa a falar que essa pessoa é a favor do aborto, porque vai votar no Lula, essa pessoa é comunista, que é ideologia de gênero, essa pessoa provavelmente está infiltrada na igreja. Depois que essa pessoa é fritada, isso é um modus operandi usado pelo gabinete do ódio bolsonarista, foi usado contra o Bebiano, foi usado contra o General Santos Cruz, contra o Alexandre Frota, contra a Joyce Hasselman, contra o Rodrigo Maia e contra tantos outros que cravaram 17, apoiaram o Bolsonaro em algum momento e foram descartados por eles. Que é o método de primeiro você frita, depois você manda embora. Rodrigo Maia não dava para mandar embora porque ele era presidente da Câmara, mas depois, na primeira oportunidade, elegeram outro cara que alinhado com o Bolsonaro, que é o Arthur Lira. Mas, com os fiéis, é a mesma coisa. Primeiro eles fritam a pessoa. Quando a pessoa estiver bem mal falada no meio evangélico, aí não, agora você não é mais bem-vindo aqui. É assim que eles fazem. E estão fazendo isso com milhões de brasileiros nesse exato momento. Então tem liberdade religiosa no Brasil, eles são a favor da liberdade religiosa. Se for a liberdade religiosa na igreja do Malafaia, do Edir Macedo, do André Valadão, desses aí. E apoiando o Bolsonaro, óbvio, porque nessas igrejas não se louva Jesus. É uma igreja evangélica, mas veja bem, você pode ser evangélico, o evangelho pode ser evangelho de qualquer religião. No caso, o evangelho que eles pregam é o evangelho da religião bolsonarista. Não é de Jesus. Jesus está ali para atrair as pessoas. A partir do momento que elas são atraídas, eles começam com o modelo lavagem cerebral. Que é a lavagem cerebral que eles fazem. Aí a pessoa começa a acreditar em todas essas besteiras e aí a pessoa passa a louvar apenas a Bolsonaro. Por isso que você tem vídeos da Michele Bolsonaro numa igreja lá em Maceió, com todo mundo vestido de amarelo e nos telões foto do Bolsonaro e todo mundo cantando música para o Bolsonaro. É uma igreja evangélica. Eu falo, é o evangelho de Jesus? Não. É o evangelho de Bolsonaro, do falso Messias. É isso. São as igrejas que louvam ao demônio, que o Bolsonaro é exatamente isso, ele é um demônio. E então, quando você vai numa dessas igrejas, ou passa em frente, saiba, você está na frente de igrejas ali que louvam ao Satanás, ao demônio. Aqui eu te mostro uma foto, você vê aqui, ó, Lula com 3 papas, os 3 papas. E muita gente pode falar, mas aquele era presidente, aquele não era. E o Papa quis falar com o Lula, o Papa João Paulo II. Aí o Papa aqui, o Lula era presidente, e aqui outro Papa Lula também não era presidente, tinha acabado de ser solto da sua prisão ilegal, e o Papa pediu para se encontrar com o Lula, um Papa que jamais se encontrou com o Bolsonaro, inclusive o Lula coloca o Papa Francisco nas últimas 3 inserções do Lula na TV, tinha ali o Papa Francisco, sempre o Papa falou, ó, espero que o Brasil esteja livre do ódio. Quem que representa o ódio? O Bolsonaro, e não sou eu que digo. Quando a Polícia Federal foi na casa do Alan dos Santos, a Polícia Federal aprendeu o quê? Aprendeu os celulares dele. Nas mensagens, eles chamavam o Gabinete do Ódio de Gabinete do Ódio. Não fui eu que criei o nome Gabinete do Ódio. Não foi a imprensa, não foi a Globo, nem a Folha, nem a Veja, nem o Estadão. Sabe quem criou o nome Gabinete do Ódio? Os bolsonaristas do Gabinete do Ódio. Eles se autoproclamam como membros do Gabinete do Ódio. E isso foi nas conversas dadas, por isso começaram a usar o nome. Que o nome eles sabem que estão promovendo ódio. Não é assim, nossa, eles têm uma boa intenção e por acaso eles são aguerridos demais, eles são fanáticos demais na opinião deles e isso acaba promovendo ódio. Não, eles sabem que eles estão promovendo ódio porque promover o ódio é a estratégia deles. Eles sabem que ódio dá muito voto, sempre deu muito voto. Se promovido da maneira certa para dar votos, aí dá milhões de votos. É assim que o Bolsonaro conseguiu 51 milhões de votos no primeiro turno. O Lula teve 6 milhões de votos a mais, então muita calma aí para as pessoas. E aqui eu vou mostrar uma outra foto do Bolsonaro com um ditador árabe, ou um ditador da Arábia Saudita, que o Bolsonaro disse que considera amigo, veja bem, o Bolsonaro diz, o Lula apoia ditaduras, blá, blá, blá. O Bolsonaro se diz amigo do ditador mais sanguinário do mundo hoje, que é o ditador da Arábia Saudita, que esquarteja o jornalista que é contra ele. E aqui eu vou te mostrar um trecho em áudio
do Bolsonaro falando sobre a igreja, aí você vai entender o posicionamento dele sobre igrejas. E aí você vai entender que ele é um político populista, que ele só se aliou aos evangélicos porque isso dá voto. Se não desse voto, se a igreja evangélica não desse voto, se ali não se fizesse política dentro dos templos, o Bolsonaro jamais se aliaria a eles, porque o Bolsonaro odeia a igreja. Aqui, ó, Bolsonaro. Ouvindo a igreja, no meu entender, a grande responsável pela miséria que encontra esse país, e ouvindo também o pai da demagogia, o senhor Betinho, acabou vetando esse projeto. Eu sempre disse que o combate à fome, à miséria e à violência passa por uma política de controle da natalidade. Controle de natalidade. Isto que nós aprovamos aqui no ano passado está muito longe ainda de ser uma política de controle da natalidade. Porque, logicamente, a laqueadura e a vasectomia eram voluntários, apenas para voluntários. Ele queria que o controle de natalidade não fosse para voluntários, que fosse compulsório. Laqueadura é uma cirurgia que se faz nas mulheres em que elas não podem mais ter filho. Não é irreversível. Depois de fazer uma laqueadura não se pode mais ter filho. A Caça Kiss fica louca, né? Porque pra Caça Kiss só pode ser sexo se for para fazer filho. Ela mesma não deveria fazer, que ela já não pode mais. Enfim, voltamos ao caso. A vasectomia também é uma cirurgia no homem para que não possa ter filho. O Bolsonaro queria que fosse compulsório, mas não laqueadura e vasectomia. Olha o que o Bolsonaro queria compulsório. A palavra controle para planejamento fica à vontade. Eu falo em controle da natalidade. Nós vemos a China como está, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, com um controle rígido de natalidade, com a pílula do aborto funcionando, com aborto até de mães com 8 meses de gravidez sendo submetidas ao aborto, e assim mesmo a China... Submetidas, elas são obrigadas a abortar. Esse é o plano do Bolsonaro para controle de natalidade. Então, ele usa os pastores do demônio para falar que é contra uma coisa que ele sempre foi a favor e que ele continua sendo a favor. O Bolsonaro continua acreditando que auxílio e tudo mais, isso cria vagabundos e que os pobres têm de ser exterminados e que eles têm que ser obrigados a não terem mais filhos. Esse é o que o Bolsonaro acredita. Talvez se você é uma pessoa mais pobre, mais humilde, quando você vê uma criança na favela, uma criança mais pobre, saiba, o Bolsonaro não queria que essa criança tivesse nascido, ele queria que ela tivesse sido abortada, mesmo com 8 meses. Porque pelo plano do Bolsonaro, se a pessoa é pobre, se a pessoa não ganha... E eu lembro disso, que eu li faz alguns meses, o plano do Bolsonaro era uma coisa assim, se a pessoa não ganhasse mais de 4 ou 5 salários mínimos, não podia ter filho. Quer dizer, há dias de hoje, claro, isso faz o quê? 15 anos. Mas há dias de hoje, imagina que alguém que ganha menos de 4 mil reais por mês, se ficasse grávida a mulher, e ela e o marido ganhassem menos de 4 mil reais por mês, ela fosse obrigada a abortar a criança. E se descobrirem que ela está grávida de 8 meses porque ela não informou, alguma coisa está fugindo, obrigam a fazer aborto de uma criança de 8 meses. Uma criança que já poderia dar o parto ali, porque tem criança que nasce com 7 meses, 8 meses e continua viva. Não é um feto ali que é menor que uma unha, que não dá nem para saber o que é. Não, é uma criança já ali, um bebê. O Bolsonaro queria abortar compulsoriamente. Esse é o Bolsonaro. E agora fechando igrejas católicas. Saiba muito bem no que nós estamos votando hoje. Ó. Tem talvez algumas horas aí para mostrar esse vídeo para algumas pessoas. Mostre esse vídeo. Vamos para cima desses malditos. Hoje é o dia que eu espero que nós todos acabemos todos comemorando muito. Hoje eu me esbaldo, hein? Hoje eu vou me esbaldar. Sigam lá no Instagram que eu vou mostrar a comemoração do Lula ganhando e do Brasil voltando a sorrir. E a grande mídia já prepara, que a grande mídia tá falando em terceiro turno. Não é terceiro turno não, é tentativa de golpe, que vai fracassar. Mas a mídia fala em terceiro turno para amenizar. Você percebe como eles criam termos para tentar amenizar tudo de errado que o Bolsonaro faz? É incrível esse pessoal, mas olha, eu tenho um nojo desse pessoal da grande mídia. Pois bem, inscreva-se aqui no canal e vamos seguir na luta. Estamos chegando aí hoje, deve chegar hoje aí a 1 milhão de inscritos o Plantão Brasil. Ó, que boa. Lula, presidente, e o Plantão Brasil com 1 milhão de inscritos. Falou.